E aí, tudo bem? Meu nome é Jader da Silva e eu trabalho como orientador artístico da Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva, na cidade de Paraibuna. A oficina que eu ministro se chama Papercraft. Nela eu apresento ao aluno várias formas de trabalho com papel. E hoje eu venho trazer para vocês a técnica Killing. Então bora conhecer um pouquinho mais sobre ela? Bom, para darmos início, vou falar brevemente sobre a história do Killing. A origem, como data, local e quem iniciou essa prática, ela é bem incerta. O que se sabe através de estudo e de pesquisa é que na Idade Média, principalmente na França e na Itália, ele era muito utilizado. Como na época não era comum utilizar o papel, e sim metais preciosos, como ouro, no caso era filetes de ouro, então ele era bastante utilizado para fazer ornamentação e decoração de relicários, algumas gravuras sagradas em igrejas, joias para a nobreza. Então era uma arte de pouco acesso, tanto na aquisição como também para poder estar executando a mesma. Uma outra é, fonte de informação e de origem dessa arte que você pode identificar através da história é na própria Capela Sistina. Nela existem alguns painéis que foram feitos totalmente com essa arte. Então vamos começar. O que você vai precisar para poder fazer essa arte chamada Killing? Para começar, você precisa de uma ferramenta para Killing. Se você não tiver, não se preocupe, eu já vou explicar como que faz. Essa é uma que você pode comprar, em torno de 16 a 20 reais, dependendo de onde você compra. E aí o que acontece? Ela é uma ferramenta na qual a ponta dela é partida. Tem um rasgo entre as duas, entre uma ponta e outra, e você consegue colocar uma tirinha de papel e disso enrolar. Aí com o apoio do seu dedo indicador, você segura para a fitinha não sair e com o dedo médio e o polegar você vai deslizando a tirinha e depois é só, enrolei, já tá bom aqui, você deixa ela afrouxar um pouquinho, retira e esse é o efeito que você consegue. Vou pegar a caixinha que acho que fica mais fácil no preto. Esse é o efeito. Mas vamos dizer, eu não tenho essa ferramenta. O que eu vou fazer? Não consigo fazer? Lógico que não. Vou pegar alguns itens que você pode ter em casa e que serve como ferramenta. Nesse caso, o cotonete é uma das melhores coisas que você vai conseguir. Se tiver cotonete em casa, você pode utilizar ele. Você só precisa tirar essa partezinha onde tem o algodão, com um estilete, com uma faquinha, o que você tiver. Corta, se sobrar um pouquinho de algodão nele, você tira, limpa. E aí você vai fazer a mesma coisa que tem na ferramenta de Killing. Fazer um corte. Se você tiver um estilete ou tesoura e tiver bastante domínio com o estilete, no caso você pode utilizar o estilete. Eu prefiro utilizar a tesoura porque é mais rápida e mais seguro, principalmente se você é criança. E aí você só tem que cortar bem centralizado um rasguinho no canudo do cotonete que caiba a tirinha que você vai utilizar. Vai focar a câmera e eu vou conseguir mostrar para vocês certinho aí, ó, onde está o rasgo do cotonete e onde você coloca a tirinha. Eu vou pegar uma tirinha aqui e dessa tirinha eu vou enrolar e mostrar que dá para fazer da mesma forma que a ferramenta. Você vai encaixar ele no cotonete, né, que o rasguinho, no rasgo, no corte que você fez, e enrolar da mesma forma. Se você quiser depois até aumentar essa parte onde você dá o apoio da mão para enrolar, colocando uma fita isolante ou um cabinho, pode fazer à vontade. E o efeito é o mesmo. Outro item que você pode utilizar é um palito de dente, um palito de churrasco, esses kits de manicure. No caso, no kit manicure tem duas pontas, né? Uma que é mais chanfradinho e uma ponta como se fosse um palito de churrasco. Essa ponta é pontuda mesmo que você utiliza. Nesse caso, você, se não quiser, não precisa fazer o corte. Você só utiliza essa ponta fina, dando um apoio. Só é mais difícil começar e corre o risco de escapar mais fácil. Mas dá para fazer da mesma forma. Só é um pouquinho mais demorado, mas você consegue fazer da mesma forma que o palito de dente, do que com a ferramenta. E você pode utilizar até grampo de cabelo, se você tiver. Tá bom? E pode ser visto que o efeito é o mesmo. Outra coisa muito importante são as tirinhas de papéis. Você pode comprar elas assim prontas, coloridas, na tonalidade que você quer, mas você também pode fazer. O importante é saber o que.
que as tirinhas elas têm várias, vamos dizer assim, larguras. Ela pode ser fininha, nesse caso essa aqui tem 3 milímetros, eu vou pegar uma régua para poder mostrar. Ela tem 3 milímetros, mas pode ter vários tamanhos. O mais comum são as de 3 milímetros, a de 5 milímetros, que é meio centímetro, e a de 10, que no caso, 1 centímetro. Eu vou mostrar agora para vocês uma coisa importante que eu falei, que é a gramatura do papel. O papel, a gramatura dele é o peso dele por metro quadrado. Então, no caso, essa gramatura sendo maior, o papel é mais grosso, menor, no caso, mais fino. Eu gosto de trabalhar para essas tirinhas com papel em torno de gramatura em torno de 120, 180. E aí você pode ter tanto papéis coloridos com cores vibrantes como essas, como também pode ter papéis com essas cores pastéis, que são essas cores mais apagadas, mas que o efeito fica muito legal dependendo da obra, da peça que você vai fazer. Esse papel é aquele papel sulfite colorido, então a gramatura dele é bem menor, é 75 gramas. Se você só tiver esse papel, também dá para fazer. A diferença vai ser o resultado, que uns ficam maiores, outros ficam menores, o papelzinho, né, a fitinha enrolada. Eu vou até mostrar para vocês a diferença de um para o outro. E aproveitando mostrar como que faz uma tirinha. Você pega o papel que você tiver, o que você quiser utilizar. Esse, no caso, é o de 75 gramas, que é a folha de sulfite colorida. E pode utilizar um estilete para cortar. Se quiser, pode ser uma tesoura. Só que no caso você precisaria marcar e riscar com um lápis. No caso do estilete é bom que você só marca as pontinhas e já vem direto cortando com o auxílio de uma régua. Eu vou cortar uma tirinha de 3 milímetros, que é o tamanho das que eu já tenho aqui e é a que eu mais gosto de trabalhar, porque eu acho que o efeito fica bem mais delicado. Mas pode ser maior, menor, como eu falei, pode ser até 1 centímetro. Vou colocar na ferramenta, da mesma forma que a outra tirinha mais grossa, eu vou enrolar. E vou mostrar as duas junto para que vocês consigam ver a diferença. Nesse caso, ó, quando eu solto, o centro fica mais junto e abre mais a parte de fora. E no papel mais grosso ele abre por igual. Essa é a diferença. Outro item bastante importante é a cola. Eu gosto de trabalhar com duas colas, a cola branca e a cola de isopor e EVA. A diferença de uma para outra é o tempo de secagem. Então, se você tiver só a cola branca, pode utilizar a cola branca. Se você tiver uma cola que seque um pouco mais rápido, é melhor que acabar adiantando o seu trabalho. É, essas minhas colas, elas já têm o bico aplicador, né? Que é bem fininho e eu consigo colocar na tirinha. Mas, se você só tiver aqueles tubos maiores, você pode colocar numa tampinha, numa tirinha de papel, um pouco de cola e utilizar um palito de dente, palito de fósforo, palito de churrasco, para você passar na ponta da tirinha e colar. E você vai ver que um pouquinho de cola que você põe é o suficiente. Eu, eu coloquei aqui, ó, coloquei um pouquinho de cola aqui, até passei mais para poder ter certeza. E esse pouquinho de cola eu vou encostar na outra ponta da tirinha e ele vai colar o suficiente. Bom, agora vamos então para a parte prática. Eu vou ensinar vocês na aula de hoje duas formas. A primeira delas é a gota. Eu vou só acertar o foco. Pronto. Você vai colocar a tirinha na ferramenta, enrolar da forma que eu já ensinei. Caso você tenha dúvida, é só voltar o vídeo no início do vídeo, né? Vai tirar, vai soltar um pouquinho. Quando o papel é grosso, você consegue soltar e ele vai desenrolando devagar. O detalhe do papel mais fino, principalmente sulfite, é que ele desenrola rápido. Então você tem que continuar soltando aos poucos na mão. Vai colar a ponta com o bico aplicador ou até com um palitinho, né? Vai encostar e ao invés de deixar secando, você vai apertar a ponta para formar uma gota, que vai ser a forma que a gente mais vai usar hoje. Você vai apertar e vai formar essa gotinha. Ó, vou deixar para vocês verem como que ela fica nesse formato. E vai repetir esse mesmo passo por 5 vezes. No caso, você já fez uma vez, precisa fazer mais 4. Ah, eu havia até me esquecido. A tirinha de papel pode ser de qualquer tamanho. O detalhe é que é o mesmo tamanho que você utilizar para fazer uma, você vai ter que fazer outra. Todas as peças que iremos fazer hoje
serão o mesmo tamanho. Então, essa tirinha tem mais ou menos de 10 a 15 centímetros. Então, você pode fazer uma tirinha de em torno de 10 centímetros que você vai conseguir trabalhar normalmente. Então, no vídeo está um pouquinho mais rápido, até para não tomar muito tempo. Se você quiser até parar o vídeo, fazer com calma 5 peças e depois dar uma adiantadinha, é só isso mesmo. É só enrolar a pecinha, segurar, deixar ela colar e ir repetindo, apertando apenas a pontinha para poder formar uma gota. E aí vamos para a última, vamos enrolar, passar um pouco de cola na ponta dela e apertar, segurar e formar a gota. Agora que a gente conseguiu fazer as 5 peças, eu vou até colocá-las um pouquinho mais perto para vocês conseguirem ver o detalhe, que mesmo fazendo um passo a passo igual das 5, o resultado acaba sendo um pouquinho diferente. Ó, uma fica mais gordinha, uma acaba ficando com uma pontinha maior. Você consegue até ajeitar, mas eu acho legal essa diferença de uma para outra, que dá uma realidade maior para a obra que você vai fazer no final. E a segunda forma que queremos fazer é o círculo, que ao invés de apertar a ponta para formar a gota, a gente só vai colar e deixar ele fixar. Existe o círculo aberto, que é quando a gente solta e deixa ele formar aquela espiral, e o círculo fechado, que é quando a gente deixa ele mais fechadinho. Do jeito que a gente tira, sobe um pouquinho para tirar a ferramenta e deixa ele bem fechadinho. Para esse, o quanto mais fechadinho você deixar, melhor. Vai ficar melhor o resultado, tá? Esse aí tá até um pouquinho mais aberto, ó. Se conseguir deixar até mais fininho, depois eu até ajeitei no final, fica melhor. Quanto mais fechado para essa peça, é melhor. No caso, a gente vai trabalhar com a gota e o círculo fechado. E aí, mais uma vez, para vocês conseguirem visualizar como ficou a imagem, né, a cada peça, para vocês terem uma base. E agora a gente vai colar. Colar, a gente sempre passa a cola na parte maior, onde tenha mais papel. No caso da gota, é essa parte mais gordinha dela. E a colagem vai ser no ângulo de 90 graus, como se fosse um L. A ponta da gota forma um L, tá vendo? E as 5 peças vai formar como se fosse uma estrela. Essa peça que a gente está fazendo hoje, que é vamos dizer, a mais padrão, mais utilizada, é uma flor simples, é a mais fácil de fazer, mas que causa um efeito bem legal no final. E aí a gente vai formar como se fosse uma estrela. Você pode até fazer uma estrela mesmo usando ela. Aí no caso a gente teria usado uma cor, vamos dizer, um amarelo, e feito o centro na mesma tonalidade. E como a cola ela demora um pouquinho para secar, você consegue ajeitando cada peça que você coloca, você consegue dando uma ajeitada. Se você quiser utilizar uma pinça, um palitinho para poder ficar até mais fácil, você também pode utilizar, tá bom? E vamos colar a última e ajeitar. A minha pontinha, a última tá um pouquinho torta, mas eu já vou ajeitar ela aqui. E, como eu falei, ó, eu até deixei mais fechadinho, ó, que esse é o círculo fechado, e vou colar bem no centro, em cima mesmo, tá? Ele não vai ficar na mesma profundidade, ele vai ficar mais saltadinho. Eu vou trazer perto, no final, e vocês vão conseguir ver essa diferença. Como eu falei, pode utilizar uma pinça, olha, tá vendo? Ele não ficou na mesma profundidade, ele tem um relevo, ele tá para cima das outras peças. Por isso que a gente precisa utilizar 5 e sempre do mesmo tamanho de papel, para que dê certo. Se a gente utilizasse 6 peças ali, 6 pétalas no caso, a gente teria que encaixar ele no fundo e ele não ia dar ele ia dar a mesma profundidade, né? Mas ele ia ficar aparecendo as partes brancas, faltando um acabamento. E para finalizar, vamos fazer um arabesco, que é só enrolar a metade de um papel e depois virar e enrolar do lado oposto, como se fosse um S. A gente vai enrolar e deixar a diferença de um dedo, mais ou menos, de um para outro. Um vai ficar realmente maior, tá? E o outro menor. E aí a gente dobra e coloca um para cima e um outro para baixo. Se precisar abrir ou fechar, você pode fazer isso controlando, tá bom? Não tem um tamanho certo. Cada arabesco ele fica de uma forma diferente e para o que a gente está utilizando aqui não muda muito o tamanho, tá bom? E agora a gente vai colar no centro. Eu vou utilizar uma pinça, principalmente porque o meu ainda não terminou de secar, então
para que as outras peças não saiam do lugar. E também porque com a pinça você consegue ver, se ficou muito perto, muito longe, consigo puxar, preciso deixar mais para cima, igual eu vou fazer, ó, vou apertar e puxar um pouquinho mais para cima porque eu quero um efeito mais aberto dos dois. E ficou assim. Eu não quis colar as duas bolinhas, mas se você quiser e achar melhor, você pode passar um pouquinho de cola e colar também. Vou focar e esse é o resultado final da nossa primeira arte com o Killing. Na próxima aula eu vou ensinar uns outros passo a passos, outras formas, tá bom? Essa foi um pouquinho mais resumida, mas esse é o resultado final. Espero que tenham gostado e até a próxima.